Bom, pessoal, então agora nós vamos para a equação do primeiro grau, certo? Bom, equação do primeiro grau é toda equação em que nós tenhamos uma incógnita x, né? Ela pode ser escrita, então, na forma ax mais b, né? Igual a zero. Onde, para eu ter uma equação do primeiro grau, o a tem que ser diferente de zero. Já que se eu tiver 0 vezes x mais b, supomos aqui para vocês entenderem, 0 vezes x vai dar 0, 0 mais b, aí eu vou ter, o b é sempre um número, né? Então, eu vou ter aí um valor numérico, né? Então, por isso, o a tem que ser diferente de 0, para que eu tenha uma equação, eu tenha uma incógnita x, ela não seja eliminada e eu possa, então, resolver uma equação do primeiro grau, certo? Exemplos, então, de equação do primeiro grau. 3x menos 7 igual a 0. Isso é uma equação de primeiro grau. 5x igual a 20, também é uma equação de primeiro grau, certo? A resolução da equação de primeiro grau consiste em isolar o valor de x e encontrar um valor para x que satisfaça essa equação. Ou seja, quando eu substituir esse valor para x aqui, a minha equação vai dar 0 igual a 0, né? E aí, então, eu vou descobrir que esse x que eu encontrei é a raiz da equação, certo? Então, lá em muitos termos, em situações de problemas, vocês vão encontrar esse termo. X é raiz da equação. Como é que eu descubro? Eu volto, substituo este valor que ele está me dizendo no lugar do x, como a gente viu agora na expressão algébrica, e aí eu vou ter esse valor igual a 0. Se fechar 0 igual a 0, então essa é a raiz da equação, eu resolvi certo a minha equação do primeiro grau, certo? Bom, então um exemplo aqui, seguindo a apostila de vocês, que diz assim: o perímetro de um triângulo mede 12 centímetros. Então, eu vou desenhar aqui o triângulo que vocês têm aí. A, B, C. X mais 2, X mais 1, X. Certo? Então, se o perímetro é 12, a gente sabe que o perímetro é a soma da medida de todos os lados, né? Então, todos esses lados somados vai ser, então, o perímetro. Então, voltando lá para a ordem do exercício. O perímetro de um triângulo mede 12 centímetros e seus lados têm por medidas números consecutivos. X, x mais 1, x mais 2. Ou seja, eu poderia dizer que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Tá? Calcular em centímetros a medida dos três lados. Bom, então o que eu preciso fazer primeiro? Descobrir quanto vale o valor de x, né? Então, seguindo esse raciocínio que a gente utilizou agora, então se eu sei que o perímetro é a soma da medida de todos os lados, então seria lado mais lado mais lado, então eu vou substituir cada lado que eu tenho aqui na minha equação. Então, o perímetro eu sei que é 12, ele já me disse lá. Eu sei que um lado é x, mais o outro lado que é x mais 1, mais o outro lado que é x mais 2, né? Então, eliminando parênteses, eu escrevi no parênteses só para a gente identificar lado, lado e lado, tá? Então, se o perímetro é 12, o valor, então, de x, eliminando parênteses, x mais 1 mais x mais 2. Bom, lá a gente já viu na parte de expressões algébricas que eu posso adicionar o que tem mesmo a parte literal. Então, eu tenho 1x mais 1x mais 1x, então eu tenho 3x, né? Então, 12 é igual a 3x, coeficientes 1 mais 2, então eu tenho 3, certo? Continuando, então, a nossa resolução, 12 é igual. Se eu preciso isolar x, então esse 3 está adicionando, no outro membro ele vai com a operação inversa, então ele vai subtrair 3, né?
igual a 3x. Continuando, então, 12 menos 3 vai ser 9, então eu tenho 9 que é igual a 3x. Professora, mas aqui o x está no segundo membro. Não tem problema, tá, pessoal? Percebam que eu tenho uma igualdade, então tudo faz eu escrever 3x igual a 9, como 9 igual a 3x, tá? É só uma questão de inverter os membros, tá? Mas não quer dizer que eu não possa deixar o x no segundo membro e encontrar o valor no primeiro, tá? Que é o que vai acontecer aqui com a gente, tá? Podemos escrever como 3x igual a 9, para ficar mais fácil da gente enxergar. Aí eu vou isolar a variável. O 3 está multiplicando o x, então no outro membro ele vai com a operação inversa, então vai dividir. Então x é igual a 9 dividido por 3, então x é 3. Muito bem, encontrei o valor para x, então quer dizer que x, ou seja, este lado é 3. Bom, e os outros? Bom, então, se x é 3 mais 1, então quer dizer que aqui é 4. Se x é 3, então 3 mais 2, então quer dizer que aqui é 5. Tá? Seguindo a lógica, como ele disse que eram números consecutivos, 3, 4, 5. Certo? Muito bem, então, essa é a equação, e aqui nós temos um exemplo de aplicação da equação de primeiro grau.